VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. Então eu quero agradecer vocês que já estão aí nos acompanhando e pedir que curta e principalmente compartilhe o episódio com quem você acha que pode curtir os assuntos que a gente vai abordar por aqui. E o tema do episódio de hoje é ir devagar. E eu vou apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Hoje, o VidaCast abre espaço para uma conversa inspiradora sobre regeneração, sustentabilidade e os caminhos que podemos trilhar para nutrir tanto o planeta quanto nossas vidas. Recebo duas mulheres que carregam em suas jornadas o propósito de transformar realidades, cada uma com sua essência e talentos, mas unidas por uma visão comum de cuidado e consciência. Gabriela Casartelli, nutricionista em formação, estrategista e criadora apaixonada, ela faz de sua vida e de sua cozinha um laboratório de experimentações sustentáveis, onde consciência, sabor e saúde se encontram. Para ela, alimentar-se é mais do que um ato físico, é uma oportunidade de regenerar o planeta e construir comunidades mais fortes e conectadas. Raquel Chames é uma tecelã de estratégias regenerativas e sócia da Cora Design, uma consultoria que constrói caminhos de transição para a moda com foco em impacto socioambiental positivo. Pesquisadora e comunicadora, ela traz um olhar atento para a agroecologia, o bem viver e a relação entre as pessoas e a natureza. Seu trabalho nos convida a desacelerar e repensar nossas escolhas, sempre em sintonia com o respeito ao planeta. Juntas, através do projeto Ir Devagar, Gabriela e Raquel nos inspiram a adotar um ritmo de vida mais consciente e a valorizar escolhas que integram cuidado, propósito e regeneração. Sejam muito bem-vindas, maravilhosas! Obrigada, Jana. Felizona demais em receber vocês aqui. Nós também. Muito honradas. E aí, eu quero que vocês contem um pouquinho o que é o projeto Ir Devagar e como que ele nasceu. Então, vamos lá. Que começa. A gente vai se complementando, Jana. Essa vai ser a dinâmica. Nós duas nos conhecemos há muito tempo. E a gente se reencontrou diversas vezes nessa jornada. E a moda foi uma das coisas que nos fez nos encontrarmos. Nós duas, a Raquel continua trabalhando com moda, com essa perspectiva, né? Que foi maravilhosamente apresentada por ti. E eu também estava nesse lugar, então a gente também estava convivendo com uma realidade de trabalho. Sempre o trabalho nos mexe, nos toca, né, nos movimentos, porque o trabalho demanda muito tempo da nossa vida e usa muito tempo da nossa vida. Então foi por causa do trabalho, de certa forma, que a gente entrou em conversa sobre como usá-lo ou, enfim, explorar outros tempos além do trabalho, ou como dentro do ambiente de trabalho também tornar ele um pouco mais legal, enfim, mais adequado com as nossas filosofias. E a partir daí a gente tentou encontrar espaços para fazer esses outros movimentos, né? Que a gente chama carinhosamente de devagarismos. Então, tipo, tá, além do trabalho, o que mais eu sou? O que mais eu faço? O que mais eu quero? Né? E como que eu faço com que isso seja alinhado com o que eu quero pro mundo? Pra mim, pra minha vida e pro mundo, que tá junto, né? Claro. Acho Então, que tinha assim, começa. tinha um outro ponto além da moda, que também nos conecta bastante, que é o fato das duas terem as próprias empresas, né? Então, nesse contexto, muitas vezes, como a Gabi falou, o trabalho acaba tomando conta da nossa vida. Então, as nossas conversas passavam muito também por como que a gente consegue investir nos nossos sonhos, em construir alternativas nas formas de viver e o que fazer, né, para nos remunerar, mas também encontrar espaço para mais poesia, mais natureza, mais saúde. Então, acho que o Ir Devagar é esse desejo da gente conseguir, tanto para nós duas, né, mas como para as pessoas que estão ao nosso redor, essa pequena comunidade que estamos tentando formar, de a gente conseguir encontrar um outro ritmo para a vida. E uma vida que seja não só focada na produtividade, né, no quanto a gente consegue o sucesso no trabalho, e sim trazer outros valores para a conversa. Ai, perfeito. Então, o Ir Devagar, na verdade, ele é
um manifesto, né? Assim. É um movimento mesmo, é um convite, né? É um movimento e um convite para que a gente olhe para os tempos que são além dos tempos produtivos. E porque também não é todo mundo não tem o mesmo tempo. Claro. E a gente sabe disso. Então a gente está tentando convidar todo mundo para olhar para os seus tempos e talvez tentar mexer em algumas coisas, administrar, né? Fazer esse movimento para que dentro da minha realidade, dentro da minha vida, dentro do que cabe para mim hoje, o que eu posso fazer? E o meu é um, o teu é outro, o da Raquel é outro. Perfeito. E aí a gente começa, porque na verdade começar é a maior dificuldade e a maior revolução, né? E aí depois a gente, opa, tinha mais um tempo aqui que eu não tinha visto. Olha, acho que eu consigo fazer essa outra coisa aqui. Perfeito. E aí a gente começa a fazer, aí o movimento vai, né? Sim. Então, por isso que a gente fala dos devagarismos, porque às vezes é um movimento que é, eu vou parar no dia e vou fazer uma coisa e tal. E aquilo ali já é algo, já é um tempo em que eu tô presente comigo mesmo, né? Já Sim, é um movimento. Perfeito. Eu acho que a Raquel falou, né? Eu acho que a gente que empreende, que tem as nossas próprias empresas, eu sou a minha empresa, no caso, né? A gente tá sempre, o trabalho tá 24 horas, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, na vida, enfim, a gente às vezes, sei lá, tá tomando banho, tá pensando no trabalho, tá cozinhando, tá pensando no trabalho. Então, eu acho que é perfeito isso que vocês estão trazendo pra gente, cada um achar o seu ritmo dentro dos seus trabalhos, óbvio, cada um tem o seu tipo de trabalho, mas o empreendedorismo, eu acho que dá essa sugada muito forte na gente, né? E se a gente não para, tipo, não, peraí, isso aqui não pode ser assim o tempo inteiro. Vamos dar uma recuada, né? Aí vai nos engolindo, né? Desculpa. Vai tu. Não, eu ia dizer que sobre o empreendedorismo, acho que tem uma característica que é o desejo do crescimento. E aí tem vários, né, movimentos que discutem esse desejo da gente crescer economicamente. E isso vai nos trazendo uma série de próximos passos, né? Então, eu, empreendedora, preciso partir para a próxima etapa da minha vida, ganhar mais, aumentar o meu escritório. Ter um escritório físico, Isso. enfim, vários parâmetros de sucesso que vão entrando nessa conversa. E a gente percebeu que, assim, sei lá, a própria Schumacher College é um lugar onde se debatia muito essa história dos negócios serem pequenos, serem locais. Então, será que a gente também consegue pensar negócios que não necessariamente cresçam tanto, que possam ser pequenos, que a gente possa tocar mais sozinhas em vez de ter uma equipe grande? Então, isso tudo entra numa conversa sobre diminuir o ritmo, né? E tem a ver com o trabalho, mas como a Gabi falou, tem a ver com todo o resto. Esse movimento, eu acho que é uma... a gente fala do que nos uniu, né? E foi o trabalho, mas ao mesmo tempo que nos uniu também foi a prática de yoga, por exemplo. Que a gente, né? A Raquel veio praticar Ashtanga também. E aí ali abriu-se foi mais um espaço que se abriu na vida, né? Aí a gente estava agora falando de trabalho e tem uma outra coisa que eu vivi, que foi eu tive um espaço muito grande, um aluguel muito caro, uma equipe que eu tinha que fazer uma gestão, um trabalho que tinha uma demanda muito grande. E isso a gente também já viveu em outros, tu também já viveu, né? A gente estava até falando isso. É verdade. Que é quando eu me responsabilizo por uma equipe, me responsabilizo por um aluguel, me responsabilizo por abrir um espaço todos os dias no mesmo horário e fechar no mesmo horário. Claro que aquele valor que eu produzo, né, que eu ganho, ele é parte meu, mas em parte é para pagar também tudo isso que custa. E aí eu fiz esse cálculo, eu falei, tá, mas então se eu não tiver mais nada disso, porque eu trabalhava muito, será que eu vou conseguir reduzir um pouquinho a minha carga? E eu, Gabriela, continuo tirando o mesmo tantinho que eu tirava que era para mim? Perfeito. Né? E aí, o que eu consigo fazer nesse espaço que se abre? E aí ele se abre. Legal. Né? Então dá para eu fazer algumas coisas. Eu tô falando de um lugar de privilégio, né? De um lugar em que eu já tenho uma vida estruturada, que eu tenho um companheiro que é, né, uma pessoa que divide todas as contas comigo. Sim. Então tem todo o contexto por trás que viabiliza que eu dê esse passo para trás, em nome de que daqui a pouco eu tô abrindo espaço para outras pessoas darem passos para frente também. Exatamente, perfeito isso, Né? muito isso. Então, como é que, fale um pouquinho como é que foi a transição de vocês para esse lugar de ir mais devagar, assim? Eu acho, bom... Ou eu não sei se isso também é uma construção, né? Talvez ainda esteja acontecendo e sempre vai estar acontecendo, né? Eu acho que pra mim, pelo menos, acho que pra Gabi também, tem um pouco essa característica de ser um estado de atenção constante, porque desde o momento em que eu trabalhei, por exemplo, em empresas maiores e que eu estava
enfim, tendo uma rotina mais corrida, ou depois quando eu tive minha própria empresa, eu sentia que muito rapidamente a gente entrava num ritmo acelerado. Famoso modo automático. Famoso modo automático. Então, mesmo agora que a gente tem toda essa conversa diária, praticamente, sobre ir devagar, e que a gente tenta colocar novas rotinas na nossa vida, abrir espaços para outras atividades, a gente sabe que isso rapidamente muda. Então, é uma transição constante de pensar o que me faz feliz agora, onde que eu moro, como que eu aproveito melhor os espaços, né, de natureza ao redor da minha casa. Enfim, são perguntas que estão sempre nos acompanhando, né? E a cada momento a gente vai se fazer novamente essas mesmas perguntas. E vai estar sempre em alerta para conseguir manter um ritmo que não seja tão frenético, que pelo menos para nós é o que a gente tenta segurar um pouco, porque rapidamente caímos lá. Mas eu tenho uma coisa que eu acho muito bonita, tá? Então eu vou dizer, porque essa resposta da Raquel é que ela queria morar mais perto da natureza. E ela fez esse movimento, né? Assim como tu fez esse movimento. Foi morar perto da praia. E eu ainda não fiz esse movimento, mas eu vou fazer. Eu já falei pra te fazer, E eu acho muito lindo, porque ela fez esse movimento e ela mora num lugar encantado. Uma floresta encantada, assim. Eu falei, nossa, que lugar incrível que a Raquel mora, né? Então, eu acho que tem, claro, o processo inteiro e alguns marcos, né? E esses marcos é como se eles fossem os reforçadores, né? Uma renovação de votos com esse compromisso, com essa intenção. Que às vezes a gente... mas a Raquel vai morar lá pra sempre. Talvez não, talvez ela diga... talvez pra mim agora eu preciso voltar pra cá, porque vai ser melhor até pro meu tempo, porque ela tem que se morar longe, tem que deslocar. Sim. Se tem que deslocar, tem que pegar carro, daí pega a estrada, daí já tem um outro estresse. Exato. Então tem um tempo que funciona, eu acho que também é sobre isso. Um tempo em que algumas coisas funcionam e depois elas deixam de funcionar, porque tem outras coisas que são prioridade. Mas eu acho que é sobre... Isso que tu falou é perfeito, que é sobre estar em observação. Né? Presente. Exato. No agora, no hoje, porque eu não posso dizer o que vai ser o ideal pra mim amanhã. Essa pergunta, por isso que eu falei, né? Eu fiz como é que foi essa transição, mas a verdade é que não existe a transição. E ouvindo vocês falarem, eu associei muito à meditação, né? O processo meditativo da gente encontrar o estado meditativo é muito isso. A gente tá sempre se vigiando, assim, os pensamentos e Parece nos tornar... feio dizer que a gente tá sempre se vigiando, né? A disciplina é uma coisa militar. A gente tá sempre se vigiando. E aí porque eu tinha uma resistência com essa coisa meio, assim, super rígida. E tá lá no Ashtanga agora. E aí eu observei que, na verdade, é justamente o oposto. Porque quando eu me observo... E eu, não, né, eu prefiro me observar do que me vigiar. Mas aí eu uso a escolha da palavra pra mim, como ela me afeta. Permite que daí eu faça a escolha conforme o que eu realmente preciso, desejo. Perfeito. E não seja movida pela minha mente ou por quem tá do meu lado me empurrando, né? Perfeito. Pelo trânsito, sei lá. É isso. Pelo cara que tá gritando do lado, no carro do lado, assim. Maravilhoso. É isso aí. Jana, tem uma coisa também dessa pergunta da transição e que a gente já falou em alguns outros podcasts, ou até no conteúdo do Instagram, que é a gente se permitir deixar entrar esses pensamentos do desconforto, né? Porque ao longo de dessas múltiplas transições que a gente passou, em algum momento a gente ficou insatisfeita com o que a gente estava vivendo. Então, no exemplo que a Gabi trouxe, né, de morar mais perto da natureza, eu fiquei desconfortável com a cidade, o ritmo da cidade, o trânsito, o barulho. Eu sentia falta de determinadas atividades como jardim, né, experimentar um pouco mais, ter uma horta, sei lá, coisas desse tipo. Mas eu tive que ouvir isso, acolher esse desconforto e pensar como que eu transformo o que eu tenho, que na época podia estar até bom, né? Podia estar confortável. Claro. Como é que eu transformo isso, me abro para algo novo, e aí começa a construir uma outra realidade. Então, também tem, acho que essa observação que a gente está conversando aqui, ela tem que ter abertura suficiente pra gente lidar com coisas que, agora, como a Gabi falou, agora eu não quero mais estar aqui, quero ir pra outro lugar. E tudo bem, ter flexibilidade, não tá tão... Acho que a gente tem uma construção de vida que às vezes é muito rigorosa, né? Então, o que a gente também tenta com ir devagar é abrir espaço pra uma vida mais flexível. Muito linear, às vezes, né? Isso. Então, permitir esses momentos. Agora, tu falou isso sobre desconforto. Eu também, quando eu decidi me mudar lá pra um lugar menor, né? Assim, eu fui pra um espaço físico menor, inclusive, como tu falou, às vezes tô lá, eu tava num conforto aqui, num apartamento delicioso, num bairro ótimo, e aí a gente decidiu, não, eu falei,
pro Léo, eu falei, eu preciso muito ir pra terra, pisar no chão, mexer no jardim, ter esse contato, olhar só, às vezes não é nem, enfim, só de abrir a janela e ter, enfim, né, essas coisas. E a gente se mudou de um apartamento super confortável, né, o Léo tinha o trabalho dele lá fixo, eu já era empreendedora, mas a gente tava com uma vida linda, maravilhosa. Ah, vamos, a gente foi pra um lugar bem menor fisicamente. A gente ficou 3 anos numa casinha muito mini, com vários desafios, num desconforto em vários momentos. Também eu aprendi o conforto dentro do desconforto nesses lugares, que foi super importante. Mas pra também me escutar, sabe? Porque era isso. Pra mim não tava mais fazendo sentido, tava pesado, assim. E eu não queria isso. Tipo, eu vim viver essa vida e eu não quero viver essa vida desse jeito, sabe? E quando aconteceu também algo que foi super marcante, foi o falecimento do meu pai lá na pandemia, já tinha 1 ano mais ou menos de pandemia. Eu falei, agora sim. Tipo, agora pra mim não faz mais nenhum sentido. Deu, sabe? E aí a gente mudou. Então, mas é isso, foi às vezes o desconforto ele aparece, né? E aí, só uma coisa que eu tenho que fazer esse disclaimer, porque eu acho muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, daí eu senti isso e daí eu me mudei. E a coisa parece, e às vezes para algumas pessoas que têm, sei lá, condições, isso pode ser muito rápido mesmo. Só que a gente não é sobre ir rápido, a gente é sobre ir devagar. Então, eu acho que dá para fazer movimentos. Eu até posso falar, por exemplo, o meu movimento de transição de trabalho, de sair da moda, de ir para a construção de conteúdos estratégicos para empresas de impacto, e de agora ir para a nutrição, e de ser uma estudante de graduação de novo, e de estar olhando para um lugar de ser nutricionista daqui a 1 ano e meio, é uma jornada que leva 6, 7, 8 anos, né? Sei lá quanto tempo estava acontecendo. Sim. Então, ela não precisa ser rápida, até porque a gente se estrutura e pensa o que é melhor e compara os cenários e pensa em projeções de forma mais consciente, se a gente faz isso com mais tranquilidade, com mais presença, mais devagar, do que dizer, eu vou morar na praia. E aí chega lá, e daí não era aquilo que você imaginava, tu não viu os prós e os contras. Então, eu acho que pensar, fazer as ações também de forma mais devagar, mais tranquila e mais pensada, viabiliza que elas sejam mais perenes. Assim eu falo como vegetarianismo, veganismo. Eu fui uma pessoa que foi fazendo isso gradativamente. Tem pessoas que um dia pro outro falam, eu vou parar de comer carne. E para, eu acho muito legal. Eu acho incrível. Mas pra mim, foi... E aí também é o estilo de cada um. Claro. Mas pra mim é uma forma. Eu vou praticar Ashtanga, eu vou começar praticando 6 dias por semana. Talvez não, eu não comecei praticando 6 dias por semana. Porque daí eu consigo viabilizar que o meu corpo entenda esse processo e eu consigo encaixar aquilo na minha vida. Porque nem tinha espaço. Como é que eu vou botar 6 vezes por semana? É isso que eu ia falar, porque isso que tu tá falando de ir devagar é também a gente curtir esse processo, né? Seja no yoga, seja na vida, nas nossas decisões e nossas escolhas, é ter a paciência, não sei se é essa a palavra, né? Pra curtir esse caminhar, porque às vezes é isso, eu tenho 6 anos pra me formar lá, pra me construir como nutricionista, tá, mas e esse caminho todo, esses 6 anos, muitas coisas legais vão acontecer, né? E aí a gente quer, não, tem que ser amanhã, já tem que ter um consultório, já tem que ter não sei o quê. Então, tipo, curtir esse processo, porque acontecem muitas coisas nesse caminho que às vezes a gente não para na correria e na loucura, pra perceber e pra pensar, putz, olha isso aqui que legal, né? Ainda não sou lá a bambambam, mas assim, pô, olha tudo que tá acontecendo, né? Então, eu acho que esse lugar de vocês, esse movimento traz muito pra esse lugar, assim, né? Sim. E aí, quais foram os maiores desafios de vocês pra colocar um pouco dessa filosofia, assim, no dia a dia? Pra mim, é conseguir ter essa atenção. Né? E eu percebo também que quanto mais eu tenho, eu até tava comentando contigo, Raques, e eu acho que com outras amigas, assim, que é quando eu consigo meditar todos os dias, ou quando eu consigo ter a minha frequência, ou enfim, um pouco mais de compromisso com a minha meditação, eu consigo viabilizar todas as outras coisas que vêm embaixo da lista, né? E o ano passado foi o ano que eu mais meditei, mas ainda não foi o ano que eu meditei todos os dias. E esse ano já não foi também, porque eu já perdi 2 dias. Mas tudo bem, porque eu tenho pra onde voltar, né? Eu não tenho... Antes, o meu desafio era, eu não fui, então eu fracassei. E aí em tudo, eu não consigo voltar pra minha prática, ou eu não consigo voltar a observar aquilo, eu não consigo voltar a desacelerar, ou voltar pra minha escolha, né? E eu acho que um outro desafio também é, porque para toda a escolha,
todo um caminho que a gente escolhe, a gente tá deixando o outro. Então, eu acho que também é o desafio. É dizer, tá, eu tô abrindo mão de algo aqui. Eu tô abrindo mão de fazer a subida do Morro São Pedro no dia 25, porque eu vou fazer a guiada tal. Então, eu tenho que fazer escolhas. E, às vezes, essas escolhas são a nossa... Tipo, eu quero as duas coisas. São os desafios. Eu quero tudo. Né? A gente sempre quer tudo. Então, pra mim... E, é claro, às vezes são coisas bobas, como uma aula ou uma subida do morro. Sim, Ai, que delícia, bom. eu tô escolhendo entre duas coisas maravilhosas. Mas, às vezes, pode ser entre a minha família, entre o meu gato... Ou no trabalho, Entre né? o meu irmão, o meu pai, o meu trabalho financeiro. Então, eu acho que esse desafio da escolha do que vale agora mais pra mim. E Falei pra ti, tudo. Raquel? Eu até separei aqui um caderninho que eu trouxe de exemplo, porque eu acho que ele me ajudou muito a enxergar os desafios e o andar, assim, das mudanças. Que é, pra mim, o desafio é me manter conectada ao sonho. Porque a gente acha que tem muitas vezes vários desejos e metas, e aí eles vão sendo substituídos por outros, e a gente vai mudando de ideia no caminho, e a gente vai se frustrando e aí quer desistir. Então, eu acho que pra mim o importante não é que seja, né, como é que eu posso dizer? Lembrar por que eu tô fazendo essas mudanças, né? Então, quando o exemplo de, tô morando num lugar mais afastado, numa casa que tem pátio, que me traz muitas alegrias, tô lá com os bichos, isso me traz alguns outros problemas. Então, eu tenho que me lembrar por quê. É porque eu quero ter mais contato com a natureza, quero que os bichos tenham pátio, quero que a minha família tenha dias divertidos lá comigo, mas isso, pra me ajudar, eu acabo registrando. Sim. Então, o registro me ajuda tanto a identificar os desconfortos, como a gente tava falando, como os dias bons eu também registro. E acho que essa manutenção de estar com tudo escrito, no meu caso, né? Acho que tem pessoas que desenham, fazem mural, não sei. Eu escrevo. Claro. Então, eu consigo voltar pro caderno, assim como a Gabi falou, tem pra onde voltar. Eu volto e eu relembro, eu queria... Há um ano eu tava olhando pra tal sonho, então agora eu tô em tal momento, eu caminhei tantos passos, ou eu dei um desvio... Mas acho que esse é o desafio. Legal. É uma das minhas metas de 2025, escrever no meu caderninho. Ótimo. Eu até vou trazer, encaixou muito com o que tu falou sobre o sonho. Esse livro é o que eu vou indicar no final, mas ela é uma artista que ela criou o Ministério do Cochilo. E aí é que eu vou trazer os princípios do Ministério do Cochilo. Ela defende, né, sobre o descanso, que descansar é resistir ao capitalismo, né? Então, uma das coisas, né? E aí ela fala nos princípios do Ministério do Cochilo. O número 1, descansar é uma forma de resistência porque inviabiliza e repele o capitalismo e a supremacia branca. Número 2, nosso corpo é um espaço de libertação. Número 3, o cochilo abre um portal para imaginar, inventar e curar. E o número 4, ela fala, nosso espaço do sonho foi roubado. E nós o queremos de volta. Vamos recuperá-lo por meio do descanso. Perfeito, né? Aí tu falou do sonho, é isso. Eu acho que quando a gente pausa, a gente consegue também olhar para os nossos sonhos com mais consciência, porque faz sentido, né? Porque acho que muitas vezes a gente acaba incorporando os sonhos das outras pessoas, as expectativas dos outros, né? Então, quando a gente consegue fazer um exercício mínimo diário de compromisso com o que a gente deseja, acho que fica um pouco mais fácil de enxergar o que a gente quer e não o que é esse desejo coletivo ou crescimento, como a gente falou, ou ter uma família de determinado jeito, ou, enfim, tantas coisas que a gente se vê cobrada, né? Às vezes não é por uma pessoa específica, mas é por esse senso coletivo, né? Sim. Que todo mundo tem que ter a mesma jornada. Então, o sonho nos ajuda a experimentar outros cenários. Eu acho que demais. E aí, a gente falou um pouquinho agora, mas assim, o que significa na prática ir devagar? Na prática, pra mim, é um exemplo que eu sempre dou, porque pra mim é uma coisa importante, né? Que tu até falou ali na introdução. Mas pra mim é eu conseguir ter tempo pra cozinhar minha comida. Lindo. E comê-la sem telas. Com preferencialmente alguém que eu gosto. Né? E isso parece quase subjetivo, algo assim mais abstrato. Mas isso tá lá no Guia Alimentar para a População Brasileira. A comensalidade é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde. Que é com quem a gente come. Que lindo. Então, isso não é só filosofia do devagar, uma coisa que saiu da minha cabeça, é do pessoal do yoga.
sair, de quem medita, sabe? Vegano. Não, isso é uma orientação do Ministério da Saúde. Que legal, não sabia. Comer com quem a gente gosta, numa mesa, com as telas desligadas, com pessoas que são importantes para ti. Porque isso faz com que a gente coma mais devagar. Perfeito. Isso faz com que a gente preste atenção no que tá comendo. E isso traz presença. Com que a gente se conecte com aquela pessoa também, né? Longe das telas. Exatamente. Assim, olhe Então, no isso olho. é um gerador de saúde. Perfeito. Então, poder cozinhar. Ah, eu cozinho sempre a minha comida? Não, várias vezes eu não consigo cozinhar. Mas, idealmente, pelo menos parar para comer. Porque eu fui uma pessoa workaholic que ou não parava para comer, ou comia trabalhando. Às vezes eu ficava um dia inteiro sem comer, tranquilamente. Ou se eu comia mal. E quando eu comia trabalhando, andando no carro, dirigindo, né? E eu acho que isso é um símbolo da nossa sociedade. A gente pode, inclusive, observar os países, né? Os lugares que comem mais desse jeito dentro do carro, que comem mais desse jeito sozinhos, são as pessoas que têm mais dados de saúde, de debilidade, de obesidade, né? De várias outras doenças cardiovasculares. Então, eu acho que é um medidor. Perfeito. Eu consegui comer bem e tá bem acompanhada na minha refeição, seja lá qual for. Não é que a comida tem que ser cara ou chique ou qualquer coisa. Pode ser só meu simples arroz com feijão. Mas se eu estiver bem acompanhada, pra mim já é pelo menos isso no dia. Lindo. É o meu ir devagar quase inegociável. E tu, Raquel? Ai, são tantas coisas, mas eu acho que o meu ir devagar, pelo menos agora, tem sido tentar ter experiências significativas ao longo da semana. Enfim. Perfeito. Ah, nossos devagarismos, assim, né? Porque eu me sinto muito atropelada, acho que pela rotina de trabalho, ou de gestão da casa, ou das coisas da minha família, né? Então, eu gosto de... Isso veio de uma agenda até que eu tinha, que dizia a alegria da semana. E aí eu anotava, sempre anotando. Eu anotava qual era a alegria da semana, que era esse momento que foi mais significativo. Então, eu consegui fazer um passeio e eu conheci um lugar com calma, eu conversei com uma amiga e foi muito legal, me senti nutrida por essa conversa. Então, tentar encontrar e valorizar esses momentos que acontecem, por mais que a rotina seja louca e assoberbada, mas a gente consegue encontrar esses momentos de nutrição. Então, acho que eles podem vir de várias formas. E que não custam nada. Exato. Custo Né? zero. Porque a gente também acha, mas sempre para eu ser feliz tem que ser eu comprar algo, ou eu pagar essa comida cara, ou eu pagar uma experiência, né? Eu vou no cinema com Beltrano, mas pode ser só o sentar com a pessoa. Isso é um pilar bem forte para nós do Ir Devagar. Eu acho que a gente tem trazido muito esse convite às pessoas experimentarem, enfim, viver sem estar tão atrelado ao consumo como a resposta rápida, né? Porque é isso mesmo, a comida, né? Então, eu vou num restaurante super caro, vou ter uma refeição super chique, com sabores e assim, mil coisas. Tudo bem, isso é um caminho. Mas tem o outro, que é fazer a própria comida e dividir com alguém que tu gosta. Isso não tem custo. E é a mesma coisa em todas as outras esferas, né? A gente não precisa estar tão levado a ter tanto dinheiro e comprar tudo, a gente pode construir um pouco mais essa vida que a gente gosta, né? Então, acho que é um pouco esse é uma das bandeiras. E uma outra forma de botar na prática, complementando, acho que é apenas continuando, é fazer, utilizar um tempo que eu já tenho. Por exemplo, eu tenho um tempo no ônibus. Ou eu tenho um tempo que eu já ia me deslocar. Eu vou sair da minha casa e vou ir até o mercado. Eu já ia fazer isso. E eu não quero produtivizar os momentos, tá? Eu não quero dizer, viu, você pode utilizar isso para estudar sobre finanças. Não é isso. Até pode, né? Também dá pra Também escutar pode. podcast de finanças. Mas é tipo, essa caminhada, ser mais presente até o mercado. Eu, por exemplo, vou a pé até o mercado, porque o mercado é muito perto da minha casa. Então não vale a pena nem eu pegar a bicicleta, porque chega a ser ridículo eu pedalar assim, uma quadra. Só se vai vir muito peso, daí eu boto na mochila. Mas eu vou caminhando. Então, eu vou caminhando, eu olho os prédios, eu olho aquela flor que não tava ali ontem, eu olho aquela árvore, isso eu aprendi com a Raquel, tá? De observar o caminho, eu vejo os cachorros da rua, né? Então, isso Presença. já é ir devagar pra nós. Porque ao invés de sair, tipo, só caminhando, eu tô caminhando e observando, vivendo esse caminho. Ou eu falei do ônibus, né? Aí daqui a pouco eu consigo ler um livro no celular no ônibus. Daqui a pouco eu consigo até ouvir um podcast que eu gosto ou uma música que eu gosto. Mas ao invés de eu estar pensando, que ódio, tá aqui. Eu tô, que ódio, mas pelo menos eu tô... pelo menos eu tô usando esse tempo para diminuir um pouco o meu ódio. Claro. Né? Reduzir
esse calor. Perfeito. E como é que como é que vocês acham que o movimento se relaciona com autocuidado e sustentabilidade? Bom, autocuidado acho que a gente falou um pouco agora, né? Mas com sustentabilidade, como é que se relaciona? Eu acho que é totalmente relacionado. Eu acho que quando a gente começou a conversar, a gente falava muito sobre o conceito de decrescimento, que então, enfim, algo que está relacionado à política, à economia, né? Essas decisões macro do mundo, né? Que nos afetam diariamente, né? Então, no nosso caso, o que a gente estava querendo era como que a gente consegue construir individualmente, na medida do possível, um pouco dessa lógica, né? Que é, não preciso comprar todas as coisas que divulgam na internet, eu não preciso estar tão estimulada pela tendência, enfim, pela questão da moda, inclusive, que é uma coisa que está muito ligada ao nosso trabalho, né? De agora ou de antes. Então, acho que esse foi um dos pontos que, de início, já tinha tudo a ver com sustentabilidade, porque para trabalhar com sustentabilidade, a gente precisa repensar a nossa maneira de se relacionar com o mundo e comprar menos, e produzir menos, e, enfim, se relacionar com a natureza de uma forma que não seja utilitarista. Uhum. Tudo isso é importante, né? E é muito essencial. Claro que é um movimento minúsculo ainda, a gente está falando sobre as ações individuais, mas a gente está trazendo conceitos que são conceitos ligados a como que a gente vive coletivamente no mundo, né? Perfeito. Não poderia botar melhor. Perfeito. Mas é isso. E é possível ser produtivo e ir devagar? Eu diria, inclusive, que a gente é mais produtiva quando vai devagar. É necessário, eu diria. Porque quando a gente vai, daí a gente vai. E é incrível como uma tarefa que eu poderia levar muito mais tempo antes, só que eu tava com a cabeça muito mais perdida e com muitas coisas, olhando para muitas coisas e desorganizada nos meus afazeres, eu reservo. Se eu reservo esse tempo, eu sei que eu tenho tudo isso. Eu fiz o que eu pude sobre isso. É que é muito meditativo, né? É muito similar à meditação, é muito similar a práticas desse tipo, né? Porque é isso, é como meditar. Eu esqueço aquelas coisas temporariamente, tiro da minha cabeça temporariamente meus pensamentos e olho só para isso aqui. E aí, quando eu olho só para isso aqui, às vezes eu me surpreendo. Nossa, como eu resolvi rápido esse problema. Então, eu diria que mas eu acho que também não é instantâneo. Sim. Né? Porque assim como uma construção. meditação, a gente vai não conseguir. Ai, consegui um pouquinho, Isso já aí. errou, consegui um pouquinho mais. Então, uma das coisas que eu faço é o Pomodoro, que eu faço 25 minutos de hiperfoco, 5 minutos de descanso. 25 e 5, daí fecha Que uma tu chegou hora. aqui e desligou pra não tocar no meio do programa. Não, essa é outra coisa. Ah, essa é outra! O Pomodoro é só quando eu tô trabalhando mesmo no computador. Ah, tá. Daí eu faço 25 minutos de trabalho e 5 minutos eu leio um livro às vezes. Ou eu vou só na sacada e olho longe, assim. Ou esses tempos eu queria ver muito uma série, eu ficava vendo minha série de 5 minutos. E aí depois de uma hora mais ou menos eu desligo, dou uma caminhada maior, vou até um lugar, vou até, sei lá, falo com alguém, volto. Mas aí o sino eu conto depois. Eu acho que sim, é super possível. Eu acho que tudo isso que a gente tá conversando tem a ver com ter menos distrações. Uhum. Isso pra mim é super desafio também. Eu sou bem distraída. E eu sinto que, às vezes, mesmo tempo que eu tento desaplicar o Pomodoro, eu fico com aquela vontade, aquela coceirinha assim, de olhar o celular, de ver o que tá acontecendo em outro lugar. Uhum. Então, esse treino de estar concentrada na tarefa leva tempo e pra mim é a batalha diária, né? Mas eu percebo que quando eu consigo estar 100% ali e que eu consigo organizar a minha rotina, eu sou mais produtiva, sem dúvida. E aí eu consigo aproveitar o tempo que sobra pra fazer as coisas que a gente gosta de ir devagar. É, muito louco, porque às vezes as pessoas falam, ai, não tenho tempo de meditar, por exemplo. Pô, se tu meditar 5 minutos, tu conseguir entrar no estado meditativo, óbvio que não é assim no primeiro dia, enfim, tu vai ser muito mais produtivo depois, além de vários insights que podem vir, né? Porque vem dar um esvaziamento, a gente consegue fazer um esvaziamento, eu falo, né? Um resetamento lá não sei se usa esse termo, da mente, para aí sim a gente se torna muito mais produtivo. Depois que eu incluí a meditação diária na minha vida, nossa, foi um boom, assim, de produção, de criatividade, de ideias, de coisas para colocar. Então, é muito isso que tu falou, de também as janelas muito abertas, a gente ter a presença em cada uma das tarefas. E aí, sim, a gente, com certeza, ir devagar nos tornamos mais produtivas, né? Eu acho que o meu exemplo mais recente foi o mestrado. Então, os períodos de escrita de artigos, escrita da dissertação, foram os momentos em que eu estava mais concentrada em
em cumprir a minha prática de Ashtanga direitinho, por exemplo. Que eu achava que eram coisas que seriam incompatíveis, mas na verdade uma me ajudou muito Claro. a começar o dia melhor, já ter aquela tranquilidade de que eu dediquei um tempo à minha saúde, então eu sentia que a hora que eu ia para a biblioteca estudar, eu estava ali. Então, acho que esse é um exemplo prático, mas tem muitos outros, né, Que de daí a gente não produtividade. fica pensando, Se culpando, não fiz nada hoje. E tu tá trabalhando e pensando. Na verdade, Sim. se tu tá só trabalhando, tu já é mais produtivo. Se tu tá trabalhando e se culpando, não comi bem. Não pratiquei isso. Tá trabalhando. Foi horrível meu dia. Não sei. Aí já fugiu todo o dia, né? Todo o trabalho, mistura as coisas. Sim. Ao invés de separar. Isso é o essencialismo, né? Que tem. É uma boa leitura para indicar também. Que é muito legal, porque a gente até falou, tu falou do apartamento pequeno, da casa grande, né? A Raquel no mestrado dela também tá vivendo num espaço menor. Quando a gente muda para um espaço, tem aquela coisa do elefante na sala, né? Quando a gente tira a casa, nossa, como é. Eu tinha que dar 5 remédios para minha gata que tava doente. Agora eu só tenho que dar 2. É muito tranquilo, entendeu? Não dava nenhum. Nossa, 5 um horror. Agora são só 2. Então a gente vai tirando, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente não nota a bagunça que tá. Sim. Né? E eu acho que também é um pouco sobre isso, assim. Sim. Diminuir, né? E por isso que a sustentabilidade está muito ligada com esse movimento. Né? Exatamente. Diminuir. E existe uma conexão direta entre ir devagar e saúde mental e emocional. Sim, né? É isso aí que a gente estava falando, né? Porque eu acho que a gente é muito cobrado hoje pelo Instagram, pelas pessoas que são de muito sucesso, muito fitness e muito bem-sucedidas, que a vida é para ser vivida, e aí tu fica com essa cobrança em ti, porque tu não consegue encaixar na tua realidade, e é por isso que a gente fala muito isso, que não é sobre consumir, é sobre achar os 5 minutos. Mesmo que nessas 24 horas seja 5 minutos. Porque não tem como a gente se comparar com a Beyoncé. Ela tem mesmo as 24 horas que eu. Mas é isso, não tem, né? Ela não tem, na verdade. E então é sobre dentro das nossas realidades a gente conseguir viabilizar isso. E daí talvez isso automaticamente me tire um pouco do Instagram, ou do TikTok, ou do Tigrinho, ou de algum lugar digital que eu tô. Talvez isso me aproxime e faça eu sentar com a minha família. E aí, automaticamente, a gente tá falando de saúde, né? De saúde mental, emocional. Exato. De família, de conexão, de relação, de menos tempo nessa solitude e menos autocobrança, que é o que a Raquel falou. Que a gente tava falando agora. Lindo. E... Bom, a gente falou sobre o impacto socioambiental, né, também desse estilo de vida, que é essa questão da gente diminuir um pouco. E aí, quais práticas ou movimentos vocês recomendam para começar a desacelerar no dia a dia, para quem quer entrar nesse movimento de vocês de ir mais devagar? Quais devagarismos. Teve uma época que a gente estava até fazendo essa organização, que era praticamente por semana, a gente pensava em qual era o assunto que a gente ia eleger para ir mais devagar. E foi uma coisa legal de a gente fazer, né, Gabi? Então, as duas, a gente ia daí se contando. Nessa semana, o devagarismo vai ser caminhar e prestar atenção às árvores. E aí, a gente ia entendendo como isso nos afetava positivamente naquela semana. Mas, como a Gabi falou, tá em todas as áreas, né? Então, pode ser encontrar uma brechinha para fazer uma meditação, pode ser encontrar espaço para estar com as nossas pessoas com qualidade, sem, né, com o celular longe. Então, são inúmeros caminhos e cada pessoa consegue entender qual é o seu caminho para ir devagar. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é se propor a mudar de ritmo, né? E desautomatizar um pouco a vida. E acho que esse é o início. E o que vem depois como prática vai partir um pouco do contexto de cada um. Claro. Eu acho que tem muito a ver. Cada um sabe onde está o seu calcanhar, né? De Aquiles, assim. Ou até onde está o que a pessoa gosta. Porque uma coisa que eu gosto vai ser diferente do que a Raquel. Ela queria, sei lá, a gente gosta das mesmas coisas. Mas vamos supor que seja diferente. A Raquel queria mexer na terra. Eu também gosto. Mas vamos supor que eu não goste. Pra ela funciona. Cara, é um vaso em casa com uma hortelã. Né? Que vai crescendo e você tem que só transplantar para um vaso maior. Já é uma prática. E para transplantar para um maior. Aí você tem que regar, você tem que podar, você tem que dar uma mexida na areia, na terra, você tem que escolher um lugar, ver onde. Aí você vai observar o sol.
Será que pega muito sol? Será que pega pouco sol? Olha quantas coisas a gente tá falando que já mexeu dentro da... Porque daí tem uma hora que eu nem sei onde é que o sol bate na minha casa. Aí eu começo a observar o sol. Onde ele nasce, onde ele pega, onde ele põe. Qual o melhor horário para hortelã? Então, um movimento de uma coisinha é já um grande movimento. Por exemplo, para mim, esse ano eu queria fazer mais caminhadas ao ar livre. E aí eu descobri esse grupo que faz as caminhadas nos morros da cidade. Legal. E aí eu queria fazer trekking. Eu queria fazer trekking há muito tempo. Eu quero caminhar, eu quero mexer meu corpo, eu quero me exercitar. Mas eu quero me exercitar na natureza. E aí eu vou fazer trekking nos morros da cidade. Então, para cada pessoa tem o que eu quero, né? Por exemplo, uma amiga minha vai dizer, eu não quero caminhar, subir morro, bem capaz. Mas talvez a hortelã seja mais a cara dela. Ou aprender a tocar um piano. Hoje a gente faz isso até no celular, né? Não precisa ter o piano em casa. E aí, acho que esse pode ser também uma boa dica, né? Já que falamos tanto do caderno. Na época da pandemia, eu comecei a fazer as páginas matinais, que foi um exercício que eu fiz durante bastante tempo. E eu acho que me ajudou a organizar essas ideias. Porque às vezes a gente sente, né, o ritmo da minha vida não tá como eu gostaria, mas eu não sei bem por onde começar a mudar. E essa coisa de escrever, assim, eu colocava um tempinho ali, 5 minutos. Daí, só escreve, escrita livre, qualquer coisa que vem na cabeça vai anotando. E aí, a gente vai percebendo vários desconfortos ou desejos, e isso vai nos levando à questão prática, como a Gabi falou. Eu quero mexer mais na terra, então eu vou começar no meu contexto de hoje, que é um vaso de planta, um vaso de hortelã. E aí, acho que isso ajuda, às vezes, a gente a desenosar um pouco os pensamentos, né? Porque é difícil, às vezes, até de encontrar onde estão as nossas vontades. E vocês falando das plantas, né? De mexer nas plantas. Tem muita gente que fala, eu sempre mato as plantas, eu não sei cuidar de plantas. E é isso, porque as pessoas, elas estão muito no automático, muito na correria, muito na produtividade, nessa coisa louca. E daí elas não conseguem cuidar de um vasinho de hortelã, né? Sim, porque tem uma vida também que é, tipo, né? Tantas coisas. Eu tenho uma vizinha que botou uma plantinha no lado de fora da porta dela, não sei se tu viu hoje. E aí eu vi, que bonitinha essa plantinha. Gente, a planta. Coitada da Lândia. Tá assim, ó. Tá toda seca, arrastada no chão. Ai, judiaria. Marrom. E aquele vasinho, ela botou na porta dela e pronto. Entendeu? O que eu já acho que é um movimento. Porque ela poderia não ter colocado. Sim. Quando a gente vê morta, a gente pensa, devia ter cuidado melhor. Quantas vezes eu matei planta até conseguir viver uma... Aí as pessoas falam, tuas plantas. E coitadas, eu não cuido tanto assim. Eu também, eu já fui essa pessoa que eu não cuidava, não, cuidava nem zero. A minha mãe vai dizer que eu não cuido, porque as delas são muito mais bonitas. Mas perto do que eu já tive, as minhas plantas são lindas. Mais um aprendizado que é vagaroso. E que a gente tá o tempo inteiro se comparando, porque esse contexto social, digital que a gente vive, todas as gramas são mais verdes. Eu gosto muito, a minha prática, uma prática que eu gosto é observar os animais, né? Tipo, os pets. Eu tenho também. Cachorro e gatos, tipo, os gatos. O cachorro, nem tanto, assim, mas os gatos, muito, né? Assim, como é que eles movimentam, o jeito deles, o tempo deles, tipo, assim, essa presença, essa coisa, assim, tipo, tô aqui, não me deixa, né? E, tipo, isso é uma prática, às vezes, sei lá, tá lá numa loucurada, 5 minutos, fica olhando pro teu bichinho. Eles são grandes professores de ir devagar. Nossa, eles são mestres. Quando pula no colo e tu tem que trabalhar. Aí, tipo, eu vou ficar 5 minutos aqui. Eu vou ficar. Eu não tenho que fazer, eu vou ficar. Ela pulou no meu colo. E a gente brinca, mas é isso. E eu gosto de observar os pássaros também. Amo observar os pássaros. Legal. Então, alguma prática pessoal na rotina de vocês que vocês não abrem mão? Eu falei do meu inegociável, né? Que é comer com as pessoas. Ou pausar, mesmo que eu não tenha nenhuma companhia. É parar para comer. E eu tenho isso aqui, né? Eu não abro mão de estar, se eu tô comendo, se eu tô com uma pessoa, eu, ao máximo... Eu que tá aqui porque eu tô com as minhas dicas, né? Mas senão nem estaria. Então, eu posto, eu produzo conteúdo, eu trabalho com isso. E aí eu sento na mesa, ou eu tô com a minha família, e eu afasto imediatamente. Não tá comigo o meu celular, né? A não ser que eu tenha... Mas é muito raro não tá comigo. Então, acho que essas são algumas coisas. Tem mais coisas, mas... E a prática, acho, de autocuidado, que daí já é uma coisa que já tá naturalizada, assim, pra mim. Né? Que já ficou, mas que também demorou muito. Que é uma construção. Que é essa dedicação da minha prática de yoga. E a de meditação esse ano parece que agora vai. Delícia. E tu, Raquel? Deixa eu pensar. Eu acho que eu
eu negocio bastante, porque minha rotina muda muito, nos últimos meses tem sido bastante assim. Agora, tem coisas, eu acho que é a manutenção do meu espaço. Então, o quarto ou a minha mesa de trabalho, deixá-la organizada é importante. Então, isso é uma coisa que eu tento deixar, acordar e arrumar a cama, deixar a mesa prontinha para quando eu tiver que escrever e tal. Acho que isso são os meus negociáveis, e o resto acaba indo com o furacão da vida, mas esses são os meus negociáveis do momento. Ótimo. Esses são muito Bem importantes. simples. É tão bom ter exemplos simples. É, bem simples. O meu inegociável é meditação. É inegociável pra mim, assim, todos os dias, independente do lugar. Nem que seja 5 minutos, Nem né? que sejam 5 minutos. Às vezes, normalmente eu acordo antes da Eva. A Eva tá aqui até agora com a gente. E é inegociável, mesmo que ela tenha acordado. Eu já expliquei pra ela, ó, filha, esse momento da mamãe é muito precioso, é muito importante pro resto de todo o dia, então, e ela super respeita, assim, então eu fico ali na minha meditação, e isso pra mim é inegociável, assim, pode estar o mundo caindo, nem sempre eu entro no estado meditativo, nem sempre, mas eu estou ali, sabe, que tu falou da disciplina, eu acho que tem aquela frase, né, disciplina é liberdade, né, então, acho que, enfim. Então, gurias, e como é que a gente pode se organizar para ir devagar? Tem alguma dica? Tem outra dica que vocês já deram, mas assim, acho que a organização também faz parte, né, desse movimento do ir devagar, que tu trouxe, assim, muitas janelas abertas, se organizar, como? Nossa, a gente tem. Esse é um assunto que a gente gosta. Ele passa, acho que, tanto pelo trabalho, com a gestão do tempo. Eu era bem desorganizada e nos últimos tempos eu tenho tentado, inclusive com a ajuda da Gabi e de outras amigas, assim, entender como que eu posso usar melhor as ferramentas do Google, a própria agenda, construir o meu dia para não deixar que ele seja completamente aleatório e que ele me leve. Então, saber quais são os momentos que eu vou me dedicar a estudar quando eu estava no mestrado, ou os momentos que eu vou me dedicar a trabalhar, e qual é a tarefa. Então, ter uma organização prévia faça com que o tempo seja mais aproveitado. Acho que isso é bem importante. Eu era bem resistente a isso também. Eu achava que isso me engessaria, que eu ia ficar presa. Eu também, eu pensava nisso, mas não... E na prática, eu percebi, não, que claro que nem sempre funciona, que não vai sair exatamente como a gente desenhou, mas ter uma perspectiva de como vai ser a semana e o dia já ajuda muito a que a gente tenha tempo de qualidade para o que a gente gostaria de fazer. Então, a Gabi trouxe o Pomodoro. Eu acho que eu tenho muito a história do caderno, né? De escrever. E não só as páginas matinais, mas ter os objetivos do ano, os objetivos do mês. Que não é uma coisa rigorosa, mas eles me ajudam a conectar com o sonho, como a gente estava falando, né? Então, são práticas simples também, de ter num caderninho, na própria agenda, mas que ajudam a encontrar espaço. E incluir ali como um compromisso, né? Incluir as coisas que a vida que a gente gosta dentro do espaço do trabalho, ou depois, ou antes, né? Porque acho que senão a gente muito rapidamente ocupa todas as janelas de tempo com tarefas. E aí a gente anda rápido. A gente passa o trabalho na frente de todo mundo. E a vida anda rápido demais. Perfeito. Aí eu quero aproveitar e trazer uma citação que eu vi lá no perfil de vocês. Que ir devagar é ter coragem. É muito, né? Eu acho que no mundo atual que a gente tá vivendo, a gente tem que ser muito corajosa pra... Não sei nem se é dar esse passo pra trás, mas é assim, pra reorganizar a nossa vida, a nossa mente, tudo pra ir devagar. Então tem que ter muita coragem, né? E as pessoas, muitas não entendem, né? E ficam até preocupadas. Entende? Muita gente fala assim, não, mas tá tudo bem. Eu me lembro de uma vez que eu tava conversando, e como eu comentei, eu era muito workaholic, e alguém que eu não via há muito tempo me encontrou. E eu já estava indo devagar. Já era uma humana em desaceleração. Eu me lembro, eu te acompanhava já na tua época, assim, frenética. E eu já era uma humana em desaceleração, e uma pessoa chegou, eu acho que ela não sabia e tal, enfim. E a pessoa falou pra mim, e aí, os trabalhos, tá trabalhando muito? E eu falei, não. Sim, falei, não tô trabalhando muito. E aí, claro, a pessoa ficou preocupada. Tipo, putz, mas então tá tudo indo muito errado os teus negócios. Aí eu falei, não, tá tudo ótimo, tô trabalhando bem pouco. Só o que eu preciso. Feito. Né? E aí, houve uma confusão, assim. Eu, tipo, como assim? E aí, também já aconteceu outras conversas com amigas que vão saber quem são quando verem a minha fala, que algumas disseram, tu tem que vir pra São Paulo, tem muito trabalho aqui. E eu falei, gente, mas eu não quero mais trabalho. É o contrário. Eu não
quero mais Eu trabalho. tô do lado contrário, tô falando que você tem que... Isso. Mas é que eu tô num lugar tão bom em que eu consigo morar numa cidade que me contempla muito e que eu consigo ter experiências. Por exemplo, tem muitos restaurantes que eu gosto de ir, sabe? Tem muitas coisas que... E aí eu tô perto da praia, eu tô perto do meu sítio, onde meu pai mora. Meu pai mora numa chácara, então eu tô perto da roça, né? Eu tô numa cidade que tem toda coisa de ser uma capital, mas uma capital pequena. Então, hoje, me satisfaz muito. Mas é meio sobre isso, assim, as pessoas se assustam. Então, por isso que a gente tem que ter coragem, né? Porque não é o certo, não parece ser o caminho correto na sociedade que a gente vive. Parece que a gente tem que trabalhar mais, ser mais produtivo, crescer, ganhar mais dinheiro, e esse é o sucesso. Então, é o conceito do sucesso que a gente está propondo ser observado, né? Maravilhoso, era isso. A próxima pergunta era isso. O que é sucesso para vocês? Eu acho que não sei se já estou respondendo nessa pergunta, se eu não estou na outra. Mas enquanto a Gabi falava, eu pensei muito que essa história da gente ter coragem, ela fica um pouco mais simples quando a gente encontra outras pessoas. Lindo. Então, né, no nosso caso, a gente está falando sobre duas amigas que gostam muito desse tema e se apoiam nesse caminho. Mas isso já foi, inclusive, em outros momentos, grupos maiores. A gente encontrou outras amigas que também queriam repensar seus ritmos. Então, fazer isso em contato com outras pessoas que também estão revendo seus sucessos é muito tranquilizador, porque dá muita dúvida, né? Então, como a Gabi falou, a mudança traz um monte de perguntas que nos deixam inseguras. E aí as outras pessoas que estão lá e dizem, eu também tô cuidando da minha plantinha aqui, tô feliz, quero te mostrar uma foto do meu jardim, sei lá. Tô fazendo tricô. Aprendi a fazer tricô. Enfim, essas trocas que são essas vitórias de ter saído de uma rotina que é a rotina convencional, né? Que a gente tá tentando encontrar outras formas de viver e se sentir acompanhada. E acho que isso dá muito mais coragem. Perfeito. Eu que te atropelei, né? Eu que não fui devagar e Não, fui pra outra não. pergunta. Porque agora, então, o que é sucesso pra vocês? Agora, respondida a outra pergunta também. Eu acho... é como a gente falou, o sucesso vai ser, né, nunca é linear. Ao menos agora eu tento ver assim. Então, eu tento pensar esses desejos que eu tenho a cada momento. E o sucesso vem de, principalmente, ter uma vida significativa, como a gente falou, e de conseguir prestar atenção no que está acontecendo, né? Não banalizar as coisas quando elas acontecem, a gente nem nota. Acho que isso é muito ruim. Então, conseguir perceber que a vida está acontecendo, que os encontros estão acontecendo, que a gente está dando atenção para as pessoas, para os bichos, né? Que a nossa casa está sendo um lugar acolhedor, gostoso de morar. Isso tudo, para mim, é sucesso, né? Então... Tem muitas coisas. Depois que a gente vira a chave do que é sucesso, fica muito fácil enxergar o sucesso fora do trabalho, ou do salário super alto, enfim, de uma rotina executiva, cargos. E a gente consegue ver sucesso em todo o resto, né, da vida. Então, fica uma resposta gigante. Eu fiquei pensando sobre talvez o sucesso ser conseguir oscilar sem se afetar. Né? Viver na harmonia de estar bem no alto e baixo, mas conseguir ter saúde ao máximo possível, mental, física, espiritual, inclusive o conceito eu com a OMS de novo, a profissional da saúde, né? Porque o conceito de saúde não é não ter uma doença. O conceito de saúde e aí eu não sei exatamente dar o quote aqui, mas é saúde mental, espiritual, física, e que a gente tenha saúde social. Então, conseguir oscilar nas ondas da vida, para mim, esse é o sucesso. E eu acho que é sobre isso que a Raquel falou. Nas ondas da vida, conseguir oscilar sem se afogar. E aproveitar cada onda, sabe? Perfeito. Lindo. Porque a vida é isso. E acho que é importante dizer, né, pra quem estiver nos ouvindo, que dá essa impressão de que a gente fez essa opção por ir devagar, que a gente tem esse movimento, que a gente fala sobre isso. E parece que a vida é tudo uma delícia, né? E que é tudo calmo, e que a gente tem nosso jardim. Não! Nesse momento, a minha vida tá totalmente caótica. Então, eu acho que isso é importante de lembrar, assim, que ter atenção a ir mais devagar é uma resistência
a não deixar a vida ser levada pelos problemas, porque eles com certeza vão passar, né? É o que Não, essa onda te derrubar. Perfeito. Então, a nossa vida não é uma vida perfeita, não é uma vida de, enfim, conforto diário, é uma vida que, né, como todas as outras vidas. Então, a gente só tem um cuidado maior com o ritmo, porque pra gente é importante. Então... Perfeito, isso que tu trouxe, me lembrei agora de um momento super caótico da minha vida, que foi lá na pandemia, quando eu comentei que meu pai faleceu. Eu tive um momento que tava meu pai e minha mãe internados no hospital, e eu tenho um irmão que é especial, eu tive que cuidar dele, minha vida tava assim, tipo, um caos, eu não sabia o que fazer, pra onde olhar, né, como agir. E mesmo assim, eu parava e meditava todo dia de manhã, porque eu pensava, aí, esse lugar aqui que vai me nutrir pra eu conseguir seguir nessa vida caótica, né, no que tá acontecendo agora, porque se eu não fizer isso agora, eu vou enlouquecer. E isso me manteve firme, plena, não digo, mas me manteve firme pra enfrentar aquele momento que foi, assim, um bombardeio de loucuras, assim, sabe? Então... O Samuca, meu companheiro, sempre fala, e eu acho um exemplo clássico que todo mundo conhece, mas eu acho importante lembrar, que a gente tem que botar a máscara na gente, depois nas crianças, Perfeito. no avião. Na maternidade é isso. A maternidade é isso. Exato. E aí tu aprende a força. Porque se tu não tá bem, tu não consegue fazer nada. E eu, um pouco egoísta, vão dizer, mas tá pensando em ti primeiro. Só que sem estarmos aqui falando sobre esse assunto não será falado. É a minha vida perfeita? Não. Eu vou deixar de falar no assunto? Não. Porque esse assunto também é. E aí a gente é essa sanga que se puxa, que se ajuda, que, quem sabe vamos assim. Quem sabe vamos assim. Já observou, já foi devagar hoje? Porque é sobre estarmos uma trocando com a outra, que permite também que a outra esteja dentro desse flow. E ela trouxe um termo do yoga, sanga. Explica o que é sanga pra galera que tá aqui nos assistindo. É aquilo que a Raquel falou do grupo, que é tão importante, né? A gente ter uma outra, a gente ter um grupo para ter coragem, ver os outros do grupo se apoiando e os outros do grupo também conseguindo aquilo. Sim. É o nosso grupo, é o grupo de apoio, né? Sim. É o grupo de práticas, o conjunto. Pois é, vocês duas fazem yoga, não sabia que a Raquel fazia também. Eu tô de férias, mas eu já tô voltando. Ashtanga, Alô, as duas? professores. Ai, Sim. delícia, né? O yoga muda vidas, né? É, que o yoga é a vida, né? Exato. Daí O yoga tem várias coisas. Tem umas posturas, às vezes a gente faz umas posturas, mas o yoga é a vida. Eu gosto de falar, né, que o yoga é um estado de ser, né? Um estado de agir, de se relacionar com a gente, com o próximo, com o mundo. Então, o yoga não é só os asanas que todo mundo vê por aí, né? Então, assim, é isso, o yoga é ser. E eu acompanhei muito, Gabi, nas redes, né? Essa tua caminhada no yoga ali. E que nem eu te falei, eu te acompanhava lá atrás na Cell Workaholic, que dá pra ver muito visível, assim, a tua transformação. Assim, Nossa, E a Gabi me inspirou muito, porque eu pensava, não, Ashtanga não é pra mim, é muito difícil, as pessoas são muito flexíveis, enfim. E aí eu fui entendendo que não, que era sobre disciplina, dia a dia, tem asanas, óbvio, mas a gente tá dentro de todo um processo de cuidado, de formação, né? Então, também... Mais um exemplo de como a comunidade nos ajuda, né? Sempre. Exatamente. E essa transição acompanha. Não é à toa que essa transição acompanha a prática de yoga, porque ela, de fato, mudou a minha forma de viver, né? Então, o que veio antes e depois... Às vezes a gente não sabe dizer e nem precisa saber, né? Só aconteceu. Então, a gente tá indo pro final do nosso podcast. Esse episódio delícia. E aí tem um quadro final que eu chamo de recomendações da alma, onde eu quero que vocês tragam cada uma dica de série ou filme primeiro. Ai, gente, eu tenho uma série que é a minha série do coração. Todo mundo deve vir aqui indicar essa série. E eu adoro, me toca muito, me emociona muito, que é This Is Us. Tá? Não tem nada a ver com o Devagar, mas tem. Porque é sobre as relações, é sobre... Né, eles passam por jornadas muito interessantes também, contemplações, perdas. Eu acho que é muito vida real, assim. E eu gosto como se desenvolve. Ninguém é 100% bom nem 100% ruim, como na vida, assim. Então eu gosto bastante dessa série. Vou deixar o filme pra Raquel indicar. Bom, acho que tem um filme que sempre é bem relacionado ao Ir Devagar, que é o Dias Perfeitos, do Wim Wenders. E, enfim, é a história de um homem que mora em Tóquio. Ele trabalha limpando banheiros da cidade
E, enfim, o filme conta a vida dele. E a vida dele é permeada por esses momentos de ir devagar. Que ele não usa exatamente essa expressão, mas é isso que ele faz, né? Então, ele contempla a natureza, que tá no ambiente urbano. Ele não precisa sair, deslocar, ir pra um parque, fazer uma super viagem. As coisas estão ali no entorno da vida dele, né? É a Então, fita cassete que ele bota pra rodar. a musiquinha no carro. Ai, não então, assisti esse é ainda. lindo. Não tô dando nenhum spoiler, tá tudo bem. Mas é sobre ter atenção à própria vida. E eu acho que o ir devagar, pelo menos o que a gente tenta trazer com essa conversa é sobre isso. É sobre E aí cuidar da vem vida. um outro clássico, né? Um outro clássico que ele foi um hit, todo mundo viu, da nossa geração. Sim. Talvez as pessoas mais jovens não tenham visto, talvez tenham. E ele ficou quase cansado, né, de ser indicado. Mas eu acho que vale a pena revê-lo com esse olhar, que é o Fabuloso Destino da Amélie Poulain. Porque ela tem essa leveza, essa inocência, essa pureza de até de olhar pro orgasmo dos outros, né? E se divertir com isso, assim. Tem uma hora, né, tem uma cena que é uma coisa que uma coisa que normalmente ninguém veria, beleza, não olharia pro tempo dessa forma. Até enfiar a mão nos grãos, né? No granel. E tem algumas... É muito poético, eu acho que também é sobre esses momentos poéticos, assim, da vida a gente gosta também. Legal. Não enjoei. Eu vou indicar não sei se vocês já assistiram a série Well Mania, com a Celeste Barber, aquela influencer, não sei se ela é influencer, mas ela produz conteúdo. Ela faz, não sei se posso chamar de memes, mas ela pega umas mulheres toda gostosona lá e ela vem com o seu corpo, que não é fitness, e revisita aquele vídeo da mulher. Isso é ela, né? Tô falando dela. Ah, isso eu já Sabe vi. a Celeste? Ela é incrível. E aí tem uma série que ela é a protagonista. Eu não sei se ela dirigiu também a série, mas é uma série que chama Well Mania. Ela é a atriz principal. E eu já acho ela muito engraçada. Mas que fala um pouquinho sobre diminuir o ritmo. Ela é lá quase que uma workaholic. E aí ela tem uma oportunidade de trabalho. Que ela precisa fazer alguns exames médicos pra, enfim, ser admitida lá nesse trabalho e tal. E aí ela não passa nesse exame médico. Porque ela tá com algumas questões de saúde. E ela, putz, espera aí, vou ter que olhar pra esse lugar aqui. E aí ela começa a olhar mais pro bem-estar, pro autoconhecimento, começa a incluir várias práticas na vida dela. E eu super indico, é super gostosinho, assim, não de conheço. assistir. Eu também É não. bem gostosinho. Vou olhar. E aí, dica de livro. Deixa eu pegar minhas dicas aqui. Tem um que eu não quero deixar de falar, porque a gente falou muito sobre decrescimento e ir devagar, óbvio. E esse livro se chama Bem Viver. É de uma série da editora Elefante, que tem vários livros, tá? Tem um que se chama Pós-Extrativismo e Decrescimento, Alternativas Sistêmicas, Direitos da Natureza, que é um livro que eu gosto bastante. E tem até um dicionário do pós-decrescimento, que se chama o Dicionário do Pluriverso. Mas eu acho o livro do Alberto Acosta, que se chama O Bem Viver, uma ótima introdução para o bem viver. Ótimo. É um conceito ancestral dos povos tradicionais aqui da América do Sul. E aí porque tem essa relação, né, com esse viver dessa forma. Então é um livro muito especial, assim, que eu acho que todo mundo deveria ler. Legal. Deixa eu pensar. Depois, vamos fazendo assim, ó. Tu mostra um. Qual é o limite? Na verdade, o primeiro livro, eu acho que eu não trouxe daqui, é a Economia Dunnett. Também na linha desses mais teóricos, que são menos poéticos do que a gente conversou hoje também. Ela é uma economista, a autora, e ela apresenta um histórico de como a gente foi aprendendo a viver dentro dessa visão economicista, né? Então, do crescimento, da produção, da indústria, a macropolítica. Então, ela traz um novo arcabouço, assim, para nossa forma de viver, que é limitado. Então, diferente de crescer infinito, a gente pode crescer até certo ponto, porque a gente tem que respeitar a natureza, a gente tem que respeitar as pessoas, o trabalho das pessoas. Então, isso muda completamente a lógica de como o mundo funciona, né? Porque hoje em dia a gente ainda está preso a um modelo capitalista de exploração, de acabar com os recursos, de ver a natureza como recurso, né? Então, ela traz uma outra abordagem e é muito interessante, porque
é essa ideia da rosquinha, assim, de viver dentro de um limite. Ah, por isso que chama... Economia Dunnett. Esse gráfico que ela mostra dessa outra proposta, né? Que está sendo aplicado já em algumas cidades. Amsterdã já está aplicando essa filosofia também. Legal. Eu quero trazer, que eu já trouxe um trechinho aqui no episódio. É isso mesmo. Esse aqui, que é Descansar é Resistir, um manifesto da Tricia Hershey. E ela é uma artista que criou um manifesto sobre... criou um Ministério do Cochilo. Então, ela defende muito, ela faz, inclusive... como é que é? Cochilos coletivos. Cochilaços. Tipo isso. Que é assim, pra defender essa né, arte do descanso, esse momento que a gente precisa muito, né, voltar. E por isso que ela chama, né, de resistir, que ela fala muito isso, que descansar é resistir, inclusive, ao capitalismo. Porque é muito isso. Então, esse livro eu já li um trechinho aqui. E aí, eu quero indicar também esse aqui que eu vou terminar no final. Depois as gurias primeiro vão falar... já estamos terminando. Vão falar os contatos delas, mas eu só vou indicar que é o Arte de Respirar, do Dr. Danny Penman. Ele sofreu um acidente de paraquedas. E aí, depois desse acidente, ele entendeu, né? Tipo assim, decidiu, putz, agora eu preciso parar pra prestar atenção. E, na verdade, a primeira coisa quando ele tava lá no acidente que ele sobreviveu, eu preciso respirar. Então, ele traz várias técnicas simples pra gente incluir no dia a dia, que é observar a respiração, respirar, enfim. Então, esse livro é super gostosinho, bonitinho, assim, então super indico. Vou deixar todas essas indicações no link, na descrição aqui do perfil, para vocês acessarem. Obrigada, gente. Eu acho que é sobre esse tipo de acontecimento, só para finalizar, né? Eu não quero esperar ter que passar por um acidente ou por uma coisa ruim para perceber tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tá fazendo esse movimento, que bom, antes de qualquer doença, qualquer acidente. E eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco assim. Vocês me permitem fazer mais uma indicação? Claro, vai. Porque a gente indicou livros técnicos, né? E eu queria indicar um romance. Lindo. Porque também é sobre isso também, né? Os livros técnicos fazem com que a gente fique sempre estudando e sendo produtivas. Sim. E o romance, ele não serve pra nada. Só pra nos divertir. Então, tem esse livro que foi o meu favorito do ano passado, tá? Foi realmente uma surpresa. Ele é um livro grande, que se chama A Terra Inteira e o Céu Infinito. E ele é da Ruth Ozeki. Ela é uma monja budista, uma monja zen budista, e ela é metade japonesa e metade canadense, eu acho, ou norte-americana. É norte-americana, não sei se ela é estadunidense ou canadense. E todos os livros dela, eu me apaixonei por ela, e todos os livros dela trazem perspectivas, porque, claro, ela é uma monja zen budista, então tem coisas ali que a gente vai ler que puxam a gente para o agora. O romance tem coisas sobre, né, o Japão, ou sobre o budismo, ou sobre estar presente, ou sobre essa problemática, porque ele é sempre muito contemporâneo. Ele não é um livro que se passa no Japão antigo. Ele é sobre agora. E é isso, sobre os problemas de agora também, que as protagonistas sentem. Então, eu acho uma leitura, assim, realmente transformadora. Para mim, foi maravilhoso ler Ruth Ozeki. Que bom. Então, vou deixar depois na descrição aqui do episódio pra gente encerrar, meninas. Contato de vocês vai estar aqui na descrição também, mas assim, quais são os serviços de vocês? Vocês fazem alguma coisa? Eu vi que rolou um movimento lá, um encontro do Ir Devagar, né? Mas enfim, falem um pouquinho quais são os serviços de vocês. A gente teve um primeiro encontro, foi no ano passado, agora já tá na hora de fazer de novo, que foi pra gente se reunir, falar sobre essas questões do ritmo da vida, de como a gente consegue sair do automático. A gente fez um brunch vegano, que foi uma delícia. Então, a gente tava ali reunidas, a Gabi puxando a cozinha e a gente, né, acompanhando e comendo as delícias todas. Maravilhoso. A gente fez troca de roupas, de livros, né, então, estimulando... A gente meditou. Lindo. Então, era pra dar um gostinho de tudo que a gente tá puxando lá no nosso Instagram, que são esses convites a gente ir mais devagar, né? Então, esse é um serviço que aconteceu uma vez, mas que vai acontecer de novo. Mas, para além disso, acho que o nosso desejo principal é conseguir construir esse grupo de pessoas que queiram pensar sobre outros ritmos, né? E como que a gente vai juntas fazendo isso em comunidade. É isso aí. Então, o nosso Insta, eu tava até conferindo para não falar errado.
É ir_devagar. IR_devagar. E aí lá tá os nossos Instagrams pessoais também, quem Sim. quiser seguir. A gente tem uma newsletter, então quando tiver evento a gente vai avisar no e-mail, né? A gente tem esse grupo que começou nesse primeiro encontro, mas a gente tem esse sonho de crescer o grupo, porque ele não é um projeto agora nem grande, nem gigante, nem financeiro. Ele, por enquanto, é colocar o movimento na rua, né? E que a gente consiga ter esse grupo de suporte. Grupo de fazer esses pequenos movimentos, sejam eles semanais ou esses encontros maiores para a gente observar. Seja a nossa alimentação, trabalhos manuais, meditações coletivas. Quem sabe observar nosso lixo também, que é uma outra camada, né? Que também, quando a gente vai mais devagar, a gente passa a observar mais nossos resíduos. Então, a gente tem algumas propostas para 2020. Teremos convites. Ah, que lindos. E eu quero, então, falar do meu programa. Eu tenho um programa que chama O Corpo Pede Calma, que eu criei, que é um PDF completo, onde eu falo sobre 7 tipos de cansaço. E checklist para a pessoa dar uma analisada como é que tá o seu cansaço e determinado tipo de cansaço. E mais do que o PDF, tem vários áudios curtinhos para a pessoa inserir na rotina dela. Então, até fiz uma agendinha de pausas. Tipo, agora escute esse, para a pessoa ter um pouco mais de leveza e equilíbrio no dia, assim, trazer um pouco dessa calma pro dia a dia. Então, vou deixar o link. Lindo! Nós vamos olhar. Vou deixar o link Já aqui na descrição. E aí vou terminar com um trechinho desse livro, Da Arte de Respirar, que traz um lembrete muito importante pra gente, que fala: você respira 22.000 vezes por dia. De quantas dessas respirações você tem consciência? Perfeito. E é isso. Tchauzinho lá pra todo mundo. Obrigada, meninas. Foi Amei. maravilhoso. Muito obrigada. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.